Aleluia! Nesta tarde podemos dizer que este Deus que nos ama tanto e o qual nós cantamos já nesta tarde é aquele onde nós podemos colocar todos os nossos problemas e dificuldades, porque sabemos que Ele responde. Quantos podem dizer isto nesta tarde? Amém. Tomemos os nossos lugares e sem mais demoras eu pedia que viesseis por favor comigo ao livro do profeta Jeremias, e eu gostava de ler um texto da palavra de Deus nesta tarde que se encontra no capítulo 18 e a partir do versículo 3. E este texto fala acerca da casa do oleiro. Eu não sei se alguém aqui já fez alguma coisa de olaria. Eu gostava de dizer-vos uma coisa. Quando eu era adolescente, criança, salvo erro no 5º e 6º ano, na minha escola, na disciplina de trabalhos manuais, era obrigatório um tempo para trabalhar o barro. Supostamente, uma das peças que era para fazer era uma caneca. Quero dizer-vos que comigo foi sempre uma catástrofe. Que saiu mais uma jarra, porque a jarra tem assim um conjunto de formas, do que propriamente uma caneca direitinha. Eu não sei como é que é com vocês, mas a minha habilidade para o barro não era de todo. Mas eu comecei a perceber como é que funciona o barro. O barro é molezinho, conseguimos moldá-lo, mas é frágil. Qualquer passo em falso, aquilo partia-se tudo. E tínhamos que voltar a amassar e fazer de princípio. Alguém aqui passou pela mesma experiência que eu? Levante lá o braço para eu ver se sou o único. Parece-me que há aqui mais gente que também teve dificuldade em fazer canecas. Ok. Então é exatamente este o cenário que eu queria falar convosco nesta tarde. Jeremias capítulo 18, versículo 3 diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Inclinemos as nossas cabeças. Deus da glória, nesta tarde pedimos que Tu nos venhas abençoar, Senhor, quando vamos meditar na Tua palavra. Deus, que a Tua palavra ela possa vir de encontro aos nossos corações. Deus, trabalha nas nossas vidas, Senhor, e abençoa para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós encontramos aqui é que o barro é realmente alguma coisa frágil. Se formos ver o texto fala como o barro nas mãos do oleiro, assim eu não posso fazer com vocês. Então o barro somos nós. Precisamos de perceber como é que é o barro. Primeira coisa, o barro é frágil. E porque o barro é frágil, muitas vezes aquilo fica tão quebrado e tão partido que a única hipótese é amassar de novo e começar. Eu não sei como é a tua vida, mas talvez tu precisas recomeçar alguma coisa na tua vida. Eu não sei como é a tua situação, mas talvez tu precisas recomeçar, de um recomeço. Eu quero te dizer que este Deus que é o oleiro, Ele quer pegar na tua vida e recomeçar. Amém. É interessante que o oleiro não deita o barro fora, ele pega no barro e põe-no a funcionar de novo. Deus nunca te deita fora, Deus nunca joga ninguém para o lixo, Ele pega a massa e começa de novo. Deus quer te dar uma nova oportunidade, Ele quer te ajudar a começar de novo.
duas formas em que nós, seres humanos, como barro, quebramos. A primeira delas é quando achamos que não fizemos nada de mal, mas as situações da vida levaram-nos a falhar. Às vezes nós achamos que só quebramos quando a culpa é nossa, mas a verdade é que muitas vezes nós vemos as pessoas a passar por problemas, por sofrimento, por dificuldades, por falhas, por falhanço, e não há nada que se possa dizer, olha, aquela pessoa falhou e isto é uma consequência. A palavra de Deus fala-nos acerca de um grupo de pessoas que se sentiam como completos falhados. Eram pescadores de profissão. Tinham pescado toda a noite. E a única coisa que eles tinham para levar para casa era o trabalho de lavar as redes. Gente sem sucesso. E sabe uma coisa? Dá a ideia que eles fizeram tudo bem. Mas naquela noite, eles não pescaram nada. Quantas vezes nós passamos por tempos em que parece que fizemos tudo bem e não conseguimos nada. Fica só aquele sentimento de falha, de fraqueza, de dificuldade. Sabe o que aconteceu? Jesus passou naquele lugar e disse: vocês não vão falhar mais. Vocês vão deitar as redes para o outro lado. Senhor, agora é de dia, não é hora para fazer uma coisa dessas, mas é agora. E sabe uma coisa? A pesca foi tão grande que eles já não tinham sequer condições para transportar tanto peixe pescado. Quantas vezes nós sentimos que falhamos, quantas vezes nós sentimos que já não conseguimos, quantas vezes nós achamos que falhou, não deu. Eu quero dizer que o nosso Deus quer fazer como o oleiro, amassar de novo o barro e fazer de novo. Se tu estás passando por uma fase da tua vida em que sentes que alguma coisa falhou, em que sentes que alguma coisa fugiu do teu controle, em que sentes que alguma coisa está perdida, eu quero dizer que este Jesus Cristo continua aqui e Ele quer dizer: vai pescar do outro lado, porque tu vais conseguir. Mesmo quando já não é a hora, mesmo quando já não é o momento, mesmo quando já não é o tempo, Ele é aquele que te quer dar uma nova oportunidade. Mas há um segundo grupo. Há o grupo daqueles que fizeram coisas erradas. Basicamente estão colhendo o resultado das suas más escolhas. Basicamente estão colhendo aquilo que semearam. Quantas pessoas estão hoje passando por dificuldades e por momentos menos bons, por uma razão? A sua vida, ela tem uma sequência de más escolhas. Quantas pessoas estão com dificuldade em resolver os problemas consigo próprios, porque sentem um profundo sentimento de culpa das coisas erradas que fizeram ao longo da vida? Quantas pessoas dizem: quem me dera voltar atrás que eu ia fazer diferente? Deixa-me dizer-te nesta tarde, se tu és um vaso de barro, quase pronto, mas com tantas deformações e rachadelas, por causa das más escolhas que fizestes, o oleiro Deus quer fazer assim: amassar de novo e dar uma nova oportunidade para um vaso novo. Aleluia! A Bíblia fala-nos acerca de um homem. Este homem era um criminoso.
estava crucificado ao lado de Jesus Cristo. Este homem, ele estava condenado não de forma injusta como estava Jesus, mas ele estava condenado porque ele fez tudo aquilo que um criminoso faz. Ele estava recebendo o pagamento das suas ações. Mas naquele dia, naquele momento, ao olhar para Jesus Cristo crucificado ao seu lado, ele conseguiu reconhecer: este não fez nenhum erro, este não fez nenhum mal, eu errei, eu falhei. Eu sou diferente dele. Eu estou cheio de problemas. Eu estou aqui porque eu mereço estar. Ele não merece estar. Sabe o que é que Jesus lhe disse? Anda cá. Eu vou amassar esse barro partido. Eu vou fazer um vaso novo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele tem uma nova oportunidade para ti. Uma nova oportunidade para a tua vida. O barro torto, o barro quebradiço, o barro frágil, o barro que, apesar disto tudo, tem a característica de poder ser moldado. Eu não sei se nós conseguimos comparar estes dois cenários. Quando nós olhamos para as grandes obras e estão trabalhando o ferro para fazer as lajes, nós encontramos aquelas grandes alavancas para torcer o ferro. E se nós chegarmos à roda do oleiro, nós vemos que eles torcem o barro, apenas com 2 dos seus dedos. E não fazem muita força, senão aquilo parte tudo. O que é que nós somos? Eu sei que nós gostávamos de ser ferro, que não dobra, não parte, mas a verdade é que nós somos barro. A melhor coisa que nós podemos fazer é colocar esta nossa vida de barro, tantas vezes torto, frágil, quebradiço, nas mãos de Deus. E deixar que Ele lhe dê a forma necessária. E olhe, quando nós olhamos para as nossas fragilidades, para as nossas fraquezas, para o torto, para o partido quebrado, nós podemos lembrar o texto do apóstolo Pedro na primeira carta, lá no capítulo 5, onde ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Somos frágeis, somos. Lance isso sobre ele. Ele tem cuidado de vós. Davi, ele escreveu um salmo. Este salmo vem da sequência de um tempo em que ele esteve doente. E veja como é que ele escreve lá no Salmo 40, no verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Olha, realmente eu sou frágil, mas tu tens cuidado de mim. Realmente eu passo por fragilidades, mas tu cuidas de mim. Meu amado irmão, prezada irmã, eu quero te dizer que enquanto barro nós somos frágeis, mas se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai moldar-nos da forma melhor que poderíamos ser moldados, porque Ele é o oleiro todo-poderoso e não há outro como Ele. Segunda coisa que nós encontramos aqui é que o oleiro tem vontade. O barro não tem vontade. O oleiro tem vontade.
como vocês já me disseram que não são oleiros, mas eu sei que tenho aqui muitos cozinheiros, os cozinheiros de casa e os cozinheiros profissionais. O que é que acontecia se vocês estivessem lá a fazer o almoço e de repente pegassem numa batata e dissessem: hoje vai ser um puré de batata? E a batata voltasse e dissesse: não, não, hoje é batata frita, porque eu é que sou a batata. Estão-se a rir? Como é que vocês reagiam? Nós somos o barro. Ele é o oleiro. Nós somos a batata. Ele é o cozinheiro. Quem é que tem vontade? Ele. Veja a expressão que é utilizada neste texto. Diz que ele fez o que pareceu bem aos seus olhos. Amado irmão, Deus quer fazer comigo aquilo que pareça bem aos seus olhos. Ele quer fazer contigo aquilo que pareça bem aos seus olhos. E quando nós queremos que seja diferente, normalmente as coisas começam a não correr bem. Os seus olhos são perfeitos. A sua vontade é perfeita. E o plano de Deus é que nós façamos a sua vontade enquanto suas criaturas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus esteve a ensinar os discípulos a orar, ele diz: faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em segundo lugar, a vontade de Deus é necessária para que nós, ou o nosso cumprimento da vontade de Deus é necessário para que nós possamos entrar na sua presença. Veja o que é que a palavra de Deus lá no capítulo 7 de Mateus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E um bocadinho mais à frente no capítulo 12 e no verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Olha, tão bom fazer parte da família. Quem? O que fizer a vontade de meu Pai. Aleluia. Esta vontade perfeita fará com que tu e eu possamos viver melhor. Amém? Deixem-me pensar numa terceira coisa. Tudo passa. Toda a solução está nas suas mãos. Onde é que tu vives? Deixe-me pedir-vos que venham novamente comigo lá a Jeremias no capítulo 18 e no versículo 4. Jeremias capítulo 18 e no versículo 4, o texto que eu li inicialmente. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, aonde? Na mão. Onde é que estava o vaso? Na mão. Onde é que tu vives? Se tu viveres nas mãos de Deus, a tua vida pode passar por dificuldades e Ele pode necessitar de começar de novo. Mas se tu não estiveres nas mãos do oleiro, certamente. Nas mãos do oleiro, existe sempre um recomeço. Nas mãos do oleiro, existe sempre uma solução. Deixa-me perguntar-te nesta tarde, em que mãos é que tu estás? A Bíblia fala-nos acerca de um episódio que aconteceu com Jesus Cristo. Uma multidão tinha fome. Não havia comida. E nas mãos de um rapaz havia um lanche.
Enquanto aquele lanche esteve nas mãos do rapaz, a multidão continuou com fome. Os discípulos continuaram sem saber o que fazer. Mas quando aquele lanche passou das mãos do rapaz para as mãos de Jesus, os discípulos passaram a estar ocupados a fazer aquilo que Jesus lhes mandou, e toda a multidão teve que comer. Há uma diferença grande quando a nossa vida está nas mãos de Deus e quando ela está nas nossas mãos. Quantas pessoas querem fazer a sua própria vontade? Quantas pessoas querem fazer apenas aquilo que acham? Quantas pessoas se acham até no direito de pôr em causa aquilo que Deus diz através da sua palavra? Mas deixa-te dizer nesta tarde, a tua vida terá mais sentido e sucesso se estiver nas mãos do oleiro. Amém. O lanche do rapaz alimentou a multidão. O segredo não estava nem no lanche, nem na multidão. Estava nas mãos onde estava o lanche. Quando o lanche chegou às mãos de Jesus, ele soube perfeitamente tudo o que tinha para fazer. Amado irmão, prezada irmã, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Jesus, Ele sabe perfeitamente o que tem que fazer. Ele sabe o que é melhor para ti. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe qual é a melhor solução para as nossas vidas. Ele sabe tudo aquilo que é necessário. Nós só precisamos nos colocar nas mãos do oleiro. E sabe uma coisa? Se algo correr mal, porque na vida do homem, na vida do ser humano, na condição do ser humano, isto acontece. Algo pode correr mal enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a isso. Nós temos um oleiro maravilhoso que é capaz de pegar num barro já sem forma, todo partido, amassá-lo e voltar a fazer uma coisa maravilhosa. Esmagá-lo novamente e dar-lhe uma nova forma. Quantas vezes nós dizemos, e agora? Olha, e agora se o tiveres nas mãos do oleiro, mesmo que tudo corra mal, ele tem condições para esmagar e fazer uma coisa nova. Aleluia! A Bíblia fala-nos acerca de um homem chamado Moisés. Moisés nasceu e a primeira sentença que lhe foi dada foi: quando nasceres, tu vais morrer. Sua mãe colocou isso nas mãos do oleiro e o oleiro esmagou bem o barro e construiu um príncipe. E Moisés cresceu no palácio de Faraó com toda a pompa e circunstância, com todas as condições que se poderia ter na altura. Agora Moisés, porque ele matou o egípcio, ele foi forçado a fugir. Parece que tudo ficou mal. Mais uma vez, Deus esmagou e fez um pastor. E durante anos lá andou Moisés a tomar conta das ovelhas do Jetro. E de repente Deus disse: vou partir isto. E quando ele estava lá muito descansadinho no meio do campo, ele viu uma sarça que não se consome. E ele diz: o que é isto? Deixa-me lá ver o que é isto. Então, mas aquilo está a arder há tanto tempo e nunca mais aquilo está queimado. E quando ele chega lá, Deus fala-lhe: Moisés, tira lá os teus sapatos, porque este lugar é santo. Moisés disse: como é que é? O que é isto? Lá estava o oleiro outra vez a esmagar o barro. E daquele barro esmagado, ele construiu o grande homem de Deus que nós conhecemos hoje e que tirou o povo de Israel do Egito. Moisés parecia que
que era um ganhador, mas de repente chega ao Mar Vermelho. Todo o povo atrás, o mar na frente, montanhas dos lados e o exército lá no fundo. E Moisés sentiu-se completamente esmagado. Não havia ninguém que achasse que Moisés tinha razão. E certamente por Moisés passou muita coisa pela cabeça. E lá estava o oleiro. Vamos lá esmagar o Moisés. Moisés, tu vais ter que aprender a confiar em mim. Tu fostes usado por mim para tirar este povo do Egito, mas tu agora precisas de estar preparado para guiar este povo no deserto. Sem nada. A única coisa que vocês vão ter é que confiar em mim. E quando Moisés estava sendo esmagado, Deus começa a construir um líder ainda maior do que aquele que tinha libertado o povo lá do Egito. E sabe uma coisa? Moisés começa a dizer coisas sem sentido. Começa a dizer, bem, vocês preparem-se porque nós vamos começar a andar. E eles dizem, Moisés, vamos andar para onde? Vamos andar para ali, para o mar, porque Deus disse que o caminho era para o mar. E toda a gente estava dizendo, o Moisés está louco. E eu acredito que o Moisés sentia as mãos do oleiro a amassar o barro, porque ele também só via o mar. Mas agora, quando Moisés ele começa a avançar, Deus começa a trabalhar na vida dele. E ele diz, sou eu que estou a construir. Eu disse que era para o mar. E quando eles chegam ao mar, o mar se abre. Eles não podiam mais confiar neles. Moisés não podia mais fazer cálculos. Moisés não podia mais conseguir fazer um plano. Ele apenas tinha que seguir o plano de Deus. E Deus constrói este Moisés. Coisa tão extraordinária. Amados irmãos, prezadas irmãs, deixem que vos diga nesta tarde, Deus quer ir construindo coisas extraordinárias na tua vida. Mas se tu fores como o ferro, Ele nunca vai conseguir amassar de novo. Precisas ser o barro nas suas mãos. E nas várias fases da vida, se nós formos o barro nas mãos do oleiro, mesmo que muitas vezes ele tenha que amassar para construir alguma coisa nova, aquilo que ele vai fazer será bom de certeza. Porque ele é o oleiro. Eu pedia que nós inclinássemos as nossas cabeças e fechássemos os nossos olhos. Talvez nesta tarde tu tens chegado aqui. Talvez a tua vida e ao longo desta semana tens sentido que estás como que ficando destruído, sentindo a insegurança de estar perdido. Eu quero te dizer que isso só depende das mãos onde tu estás. Isso só depende daquilo que tu queres ser. Se tu quiseres ser ferro, tu vais contar contigo. Mas se tu quiseres ser barro, tu vais contar com Deus, que é o oleiro verdadeiro e que vai moldar a tua vida. Se tu quiseres colocar-te nas tuas mãos e confiar em ti, tu vais te sentir muitas vezes mal e traído, mas se tu quiseres te colocar nas mãos de Deus, Ele nunca irá falhar, Ele sempre irá estar lá. E muitas vezes Ele vai esmagar o barro e construir alguma coisa nova. Coloca-te nas mãos dEle. Coloca-te nas mãos do oleiro e deixa que Deus construa a tua vida. Se porventura nós temos alguém nesta tarde, neste lugar, que está sentindo que a sua vida quantas vezes está desmoronando, talvez porque muitas vezes tens confiado apenas em ti. Talvez muitas vezes tens confiado apenas no teu instinto. Talvez muitas vezes tens confiado apenas na tua mente, na tua cabeça. Eu quero te dizer que é hora de tu colocares a tua vida nas mãos do oleiro. É hora de tu confiares no oleiro a tua vida. É hora de tu deixares Deus trabalhar no teu coração, no teu ser. É hora de tu dizeres, Deus, eu entrego a minha vida verdadeiramente a ti. E quero te dizer que vais passar por dificuldades. Todos nós passamos por problemas e dificuldades enquanto aqui estamos. Não há ninguém que isso não aconteça, mas nessa hora Ele vai estar lá como oleiro. Ele vai a machucar o barro
e vai-lhe dar uma forma. A outra alternativa é tu tentares ganhar a tua forma. Partida, torta, mas não precisa de ser assim. Podes colocar nas mãos de Deus. Se nesta tarde tu tens chegado aqui, se ao longo desta semana tu tens passado por situações que têm batalhado na tua mente, talvez sentes-te desprotegido, talvez ficas até sem saber para que lado é que vais. Não precisas. Coloca-te nas mãos do oleiro. Coloca a tua vida nas mãos de Deus e deixa que Ele fará o resto. Deus da glória, oramos nesta tarde por todos aqueles que estão aqui neste lugar, Senhor. Sabes quantas vezes a nossa vida parece que há sempre um novo recomeço. Sabes quantas vezes as dificuldades da nossa vida parece que destroem tudo aquilo que foi construído para trás. Mas nós confiamos em Ti. Confiamos no oleiro que és Tu, Deus. Pedimos que Tu venhas abençoar, que venhas dar uma nova forma e possas trazer bênção para as nossas vidas. Deus, te peço por este nosso irmão, por esta nossa irmã, que nesta tarde tem falado contigo, Senhor. Tu conheces o seu coração e a sua vida. Dá-lhe a capacidade de colocar a sua vida nas tuas mãos, de confiar em Ti e deixar que Tu possas trabalhar no seu coração. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu amado irmão, se tu nesta tarde tens feito esta oração, não precisas de continuar no mesmo caminho. Podes deixar isso nas mãos de Deus. Confiar nele. Certo que Ele vai fazer. Ele vai fazer aquilo que é o melhor para ti. Ele vai dar a forma, Ele vai dar a resistência, Ele vai dar aquilo que é necessário. E se porventura estás passando por uma fase da tua vida em que parece que tudo aquilo que construíste desapareceu, tudo aquilo que tu fizeste parece que já não é mais, talvez é a hora de uma mudança. Se tu estiveres nas mãos de Deus, não tenhas medo da mudança, porque o nosso Deus, Ele consegue pegar mesmo no meio da incerteza e construir uma coisa nova. Que Deus ricamente abençoe os meus amados irmãos e irmãs.